Olá, meus amores, vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje iniciaremos com português. Na nossa aulinha de hoje, de português, teremos aí dois conteúdos, né? Estaremos revendo os encontros vocálicos e o verbete de dicionário. Vamos junto com a tia relembrar um pouquinho de cada um desses conteúdos. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos são encontros de vogais ou semivogais sem consoantes intermediárias. Eles acontecem na mesma ou em outra sílaba e são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Isso quer dizer que quando vogais ou semivogais aparecem umas ao lado das outras numa palavra, acontece um encontro vocálico. Se uma consoante aparecer entre as vogais ou semivogais, elas deixam de estar juntas e não ocorre o encontro vocálico. Exemplos: lua, madeira, Uruguai. Nos hiatos, ocorre apenas o encontro de vogais, nunca de semivogais. E quando fazemos a separação das suas sílabas, cada vogal fica numa sílaba diferente, como por exemplo, álcool, navio, saída. Nos ditongos, ocorre o encontro de uma vogal com uma semivogal. E quando fazemos a separação das suas sílabas, as duas ficam na mesma sílaba. Exemplo, papai, oi, que é uma palavra que não se separa, e sabão. Nos tritongos, ocorre o encontro semivogal, vogal e semivogal, sempre nessa ordem. E quando fazemos a separação das suas sílabas, as três ficam na mesma sílaba, como por exemplo, iguais, saguão, uruguaio. Vamos lá, eu trago aí para vocês mais uma vez o encontro de ditongo, tritongo e hiato, tá bom? Ditongo, relembrando, é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba, como por exemplo, papai, oi, sabão. Tritongo, encontro de semivogal, vogal e semivogal, sempre na mesma ordem, na mesma sílaba. Exemplo, iguais, saguão, uruguaio. Hiato, encontro de duas vogais, nunca de semivogais, em sílabas diferentes, como álcool, navio, saída. Ok? Deu para relembrar aí um pouquinho do que é encontros vocálicos e quais são eles, se é ditongo, tritongo ou hiato. Então vamos lá agora relembrar o que é um verbete, tá? O que é um verbete? O dicionário registra os vários sentidos que uma palavra pode ter. A esse conjunto de sentidos dá-se o nome de verbete. Veja, por exemplo, o verbete da palavra volta. Volta, primeiro, regresso, retorno. Segundo, pequeno passeio. Terceiro, curva de uma entrada ou rua. Ao procurar no dicionário um sinônimo para uma palavra, você deve verificar qual sentido do verbete é mais adequado à frase em que se encontra essa palavra. Além dos sinônimos, um verbete de dicionário pode nos dar outras informações sobre as palavras. Veja, por exemplo, o verbete da palavra gato. Gato, animal mamífero carnívoro da família dos felídeos, indivíduo ligeiro e esperto, Braz, homem bonito e atraente. Ok? Deu para entender aí o que é um verbete? O que é o verbete de dicionário, né? Ele, além dos sinônimos, o verbete de dicionário, ele pode nos dar informações sobre as palavras. Ok? Então, vamos lá começar a nossa atividade, colocando em prática o que já aprendemos. Ok? E aí, vocês vão ter na página 13 o encontro vocálico, certo? A família de Massaru também é descendente de imigrantes que saíram do Japão e vieram trabalhar nas lavouras do interior dos estados de São Paulo. Primeiro, circule as vogais que aparecem juntas nas palavras em destaque acima. E aí eu tenho um encontro de vogais em uma palavra, chama-se encontro vocálico. 2. Agora, nos espaços a seguir, separe as sílabas das palavras destacadas, de acordo com o número de vezes que abrimos a boca para pronunciá-las. Para dizer o meu nome, abrimos a boca 3 vezes. Otávio. Isso quer dizer que ele é formado por 3 sílabas.
Quais são as palavrinhas que você deve utilizar aí na segunda questão? Família, saíram, Japão e lavouras, ok? Terceira questão. Considerando a separação de sílaba das palavras da atividade 2, complete os espaços a seguir. Nas palavras, e aí você vai completar, tá? Com as palavrinhas que a tia acabou de ditar, né? Família, saíram, Japão, lavouras. E os encontros vocálicos estão na mesma sílaba. Já na palavra, completa aí, o encontro vocálico está em sílaba diferente. O ideal é que você faça a separação das sílabas, preste atenção em cada palavrinha, onde é que fica as vogais, se elas ficam juntas ou separadas, para estar completando e respondendo a questão. Ok? E aí vem algumas informações dos nossos coleguinhas, relembrando o que é ditongo, tritongo e hiato. Quando duas vogais estão na mesma sílaba e são pronunciadas em conjunto, esse encontro vocálico é chamado de ditongo. Quando três vogais estão juntas na mesma sílaba e são pronunciadas em conjunto, esse encontro é chamado de tritongo. E quando as vogais são pronunciadas isoladamente, esse encontro vocálico é chamado de hiato. Nesse caso, ficam separadas nas sílabas. Página 14, quarta questão. Vamos ver se você compreendeu. Pinte o encontro vocálico das palavras a seguir e separe-as em sílabas. O que é que você deve pintar? O encontro vocálico das palavras saúde, Uruguai, flauta, mamãe, saguão e país. E em seguida separar as sílabas destas palavras. Agora, classifique o encontro vocálico presente em cada uma das palavras em ditongo, tritongo ou hiato. E aí você vai estar colocando as palavras que você separou na quarta questão, você vai estar colocando elas nos quadros a seguir, né, classificando de maneira correta. Se a palavra é ditongo, tritongo ou hiato. Quinta questão. Observe esta cantiga de roda. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Anitta do fundo do mar. Letra A. Identifique os encontros vocálicos das palavras destacadas nos versos da cantiga e circule-os. Letra B. Faça a separação silábica dessas palavras e classifique o encontro vocálico de cada uma em ditongo, tritongo ou hiato. Na letra A você vai o quê? Circular os encontros vocálicos, tá? Nas palavras. Tem aí a palavra peixinho, a palavra soubesse. E na letra B você vai classificar se elas são ditongo, tritongo ou hiato, tá bom? Não esqueça de separar as sílabas e classificá-las. Página 15, de palavra em palavra. E aí a gente vai para o verbete de dicionário com palavras terminadas em E e I. A professora Fernanda propôs um jogo durante a aula e entregou aos alunos fichas com palavras. Algumas delas, porém, estavam escritas de forma incorreta. Eles deveriam identificar onde estava o erro e escrever essa palavra corretamente, né? Eles vão identificar o erro, deveriam identificar o erro e escrever as palavras corretamente. Veja as fichas deste jogo. E aí tem maionese, hoje, sagui, milagre, biquíni, caqui, passe, táxi, bife, horizonte, saci, bode. Observe bem que tem palavrinhas escritas aí de forma errada, né? Palavrinhas que deveriam terminar em E e terminaram em I, e palavrinhas que deveriam terminar em I e terminaram em L. Ok? Na verdade, você vai encontrar somente palavrinhas que eram para ser terminadas em E e foi escrita aí com I, o que está errado, né? Então, a gente deve consertar isso aí. Analise a grafia dessas palavras e depois resista a seguir a forma correta de escrever as que apresentam erro. Por exemplo, na palavra hoje, ela deveria ser escrita com E. Milagre, biquíni, caqui. Você vai observar essas palavrinhas. As que estão corretas, vai escrever novamente correta. E as que estão com erro, você vai escrever sem o erro, tá bom? Então, coloca aí em prática a grafia dessas palavras, tá bom? Vocês vão registrar as palavrinhas de forma correta. Exemplo, hoje deveria ser com E, mas ali tá com I. Então, você vai reescrever esta palavrinha de forma correta, tá bom? Passe é com a letrinha E, então passe, você vai lá e conserta, escreve ela de forma correta, ok? Professora, podemos utilizar o dicionário para confirmar a forma correta de escrever cada palavra? Muito bem, Otávio. Pode pegar os dicionários, turma. Olha aí, os coleguinhas da turma do terceiro ano, do Piaget, eles vão utilizar o dicionário
para ver a forma correta de escrever essas palavras. Isso é uma dica muito legal, vocês podem estar fazendo o mesmo, tá bom? Página 16, questão de número 2. Cada palavra do dicionário é chamado de verbete. Otávio consultou a palavra maionese e encontrou o seguinte: maionese. Os pontos entre as sílabas indicam a divisão silábica da palavra. E aí, logo depois da palavra maionese, que está em verde, tem aí SF, né, na cor laranja. SF é a abreviação de substantivo feminino, ou seja, maionese, está aqui a forma da separação das sílabas em verde, como ela deve ser separada, tá? SF quer dizer que é um substantivo feminino, e o número 1 em rosa significa os números que indicam cada um dos significados que a palavra pode ter. Na palavra maionese, a gente vai ver 2 significados. Número 1, molho feito a partir de gema de ovo batido com óleo vegetal ou azeite. E número 2, salada com batatas e legumes preparada com esse molho. Tá bom? Então vamos lá. Além dos significados de uma palavra, o dicionário traz outras informações sobre ela. Por que essas informações são importantes? E aí, vocês têm que comentar com o professor e com a tia da turma, tá bom? E com seus coleguinhas, perdão, com a tia da turma e os coleguinhas. Tá? Então, quando a gente tiver o nosso encontro, o nosso momento no Meet, eu gostaria que vocês fizessem um comentário, né? Me trouxessem essa resposta, porque essas informações são importantes. Terceiro, ao observar as palavras das fichas da professora Fernanda, Urbano chegou a uma conclusão. Letra A. Circule nas palavras da atividade 1 a sílaba mais forte de cada uma. Na letra B, agora observe a posição em que está a sílaba mais forte em todas essas palavras e complete. Olha só, é as palavras da atividade 1, tá? Você vai voltar lá para a atividade questão 1 e vai me trazer essas respostas. Vai primeiro circular a sílaba mais forte e na segunda, na letra B, você vai observar a posição em que esta sílaba se encontra, né? A sílaba mais forte. As palavras cuja sílaba mais forte é a penúltima, pode terminar com as letras, e aí você vai completar. Mas se a sílaba mais forte da palavra possui a vogal, essa sílaba sempre terminará com a letra, e aí também você vai estar completando, tá bom? Então, na letra B, o que é que você deve fazer? Observar a posição em que está a sílaba mais forte em todas essas palavras e completar aí esse pequeno texto. Quarta questão. Agora complete corretamente as charadinhas a seguir e descubra algumas curiosidades sobre os alunos da escola Mundo Mágico. Letra A. Elias adora comer de sobremesa. Letra B. Animal de que Anitta mais gosta. Letra C. Fruta preferida de Massaru. Letra D. Lugar ao qual a família de Urbano sempre vai aos domingos. São charadinhas, tá? E vocês devem descobrir e completar aí essas curiosidades, tá bom? Você pode observar que cada uma delas tem uma letra inicial, tá? Para ficar mais fácil de você descobrir, tá bom? Exercitando, página 17. Primeiro, Urbano mostrou para a turma a carta que recebeu de um amigo que conheceu no interior de São Paulo durante as férias, o João Pedro. Ele já tinha estudado a carta pessoal na escola e quis enviar um a Urbano. Veja a seguir. E aí tem uma cartinha, tá? Vocês vão estar lendo essa cartinha. Vão prestar bastante atenção, ok? E vão responder. Letra A. Qual saudação o amigo de Urbano usou em sua carta? E letra B, João Pedro despede-se do amigo de forma carinhosa e informal. Como ele faz essa despedida? E aí, como é que ele faz essa despedida? Observa bem aí, como ele sauda, né? Qual a saudação que ele faz ao amigo na carta, que ele usou na carta. E letra B, como foi que ele se despediu, né? Ele usou uma forma carinhosa e informal, isso já sabemos. Mas qual foi ela? Página 18, letra C. Em sua carta, por que João Pedro diz estar com saudade das férias? E aí a gente já entra com uma interpretação. Letra D. Qual novidade João Pedro contou ao Urbano? E letra E.
Quais respostas João Pedro espera de Urbano? Ok? Então, faz a leitura, releitura, a interpretação e a compreensão do texto, tá bom? Segundo, junta as sílabas das casinhas, forme palavras e classifique o tipo de encontro vocálico, se é ditongo, tritongo ou hiato. E aí você vai ter algumas sílabas, né, enumeradas do 1 ao 16. Vai fazer a somazinha, né? Por exemplo, 16 mais 13. No 16 eu tenho a letrinha I, no 13 eu tenho a sílaba iguais. Então, qual é a palavrinha? Iguais. Qual é o encontro vocálico? Coloca aí, tá bom? Então, tem 6 mais 2, 5 mais 14, mais 3 mais 15, 10 mais 12, 1 mais 4 mais 7, 9 mais 11. Forma as palavrinhas, né? Cada um pega os numerozinhos que estão sendo somados, forma a palavrinha e diz qual é o encontro vocálico, se é ditongo, tritongo ou hiato. Página 19, questão de número 3. Com a ajuda de um dicionário, assinale a alternativa que traz o significado mais adequado para a palavra em destaque. Ela nos cumprimentou de maneira muito educada. E aí eu tenho 3 opções para marcar, que é instruído, ensinado, que é culto ou que é gentil e cortês. Use o dicionário para poder, né, encontrar realmente uma definição, o verdadeiro significado da palavra educada, tá bom? Quarta questão. A professora Fernanda mostrou aos alunos os vários significados que uma única palavra pode ter. Leia cada um deles e numere as frases de acordo com as definições do verbete. Canto é um substantivo masculino, né? Tá vendo aí a sigla SM, quer dizer substantivo masculino. Canto, ele está separado, né? As sílabas separadas. E aí eu tenho o número 1. Primeiro significado. Ângulo formado pela reunião de 2 paredes ou quaisquer outras superfícies. Aresta, esquina, quina. Número 2, segunda informação, ato de cantar. O que é que essa palavrinha traz para mim? Canto. Quando eu digo canto, o que é que eu quero dizer? Eu estou falando desse ângulo formado pela reunião de 2 paredes ou qualquer outra superfícies. Ou eu também posso estar usando diante da frase, da colocação, eu posso estar usando o ato de cantar. Tá? Então, ele traz aí 2 informações para uma mesma palavra. Separação de sílabas e nos mostra que ele é um substantivo masculino. Letra A. Os brinquedos da Marina ficam sempre no mesmo canto. O que é que isso quer dizer? Do que ele se trata? De aresta, de esquina, de quina. Então, número 1. Anitta está fazendo aula de canto. Então, é o ato de cantar. Número 2. Então, é o segundo significado. Letra C. Astor escondeu-se em um canto da sala. E aí? Agora é com vocês. Letra D. Nas apresentações musicais, o canto é sempre a parte principal. E aí você vai colocar também o número, tá? Se é número 1, se é a informação 1 ou se é a informação 2. Quinta questão. Em cada frase a seguir, há uma palavra escrita de forma incorreta. Reescreva as frases corrigindo o erro encontrado. A. Poucos adultos ainda têm dentes de leite. B. As mamães gostam que seus filhos sejam comportados. E C. Meus pais sempre me levam para parque da cidade. Observe que tem palavrinhas escritas de forma errada, que terminaram com a letrinha I ao invés de E, ou que terminaram com a letrinha E ao invés de I. Observa bem aí, para mim, por favor. Faz a leitura dessas frases. Observa bem as palavrinhas. Quais delas têm erro? Qual delas deveriam ser escritas com E, mas se pronuncia com I? Escreva aí bonitinho, refaz a frase com a palavra correta, tá bom? Por hoje é só, meus amores, encerramos por aqui. Qualquer dúvida, chama a tia lá no grupo, chama a tia, se apresenta para a tia lá no momento do Meet, apresenta a sua dificuldade, tá? Que a tia vai estar disponível para ajudar vocês. Quero deixar um beijo enorme no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.